Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, neste pós-jogo, pós-derrota do Santos para o Cruzeiro no Mineirão por 2-0. Eu demorei um pouco para gravar o vídeo de hoje, porque eu ouvi e li as mais diversas manifestações, refleti a respeito do que aconteceu no jogo e acho sinceramente que para tentar convencê-los da minha opinião, eu precisaria aqui de um vídeo de 40 minutos e ninguém tem paciência para isso, tá certo? Eu vou tentar sintetizar o que eu penso a respeito desse momento do Santos. E os senhores ficam à vontade, e os senhores, as senhoras, meninas e rapazes, fiquem à vontade para discordar, desde que seja com educação, né? A gente sempre pede isso, porque tem gente em rede social que acha, porque está nervoso, que o time perdeu, que se vê no direito de ofender quem está do outro lado dando opinião. Vou falar sobre isso e também vou ler com destaque os nossos recados dos nossos patrocinadores no final do vídeo. Velha Guarda Barbershop, ao Shop do Gonzaga, Garbo, Moda Masculina e Isatec Informática. Repito, no final do vídeo faço aquele apanhado geral dos nossos patrocinadores. Até porque quando começa com o vídeo de derrota, a gente não tem nem clima, né? Até depois encontra o patrocinador, né? O produtor, temos que fazer esse trabalho com inteligência. Muito bem. O Santos, quando perdeu nesta temporada, perdeu com gosto. Perdeu aquela derrota em que o cara ficava assim, olha, desacorçoado, né? O cara veio a pistola, o torcedor bravo, né? De todas as derrotas do Santos. Do jeito como foi para o São Paulo, a goleada para o Palmeiras, a derrota em Itaquera, goleada para o Ituano, derrota para o Novo Horizontino, eliminação na Sul-Americana, eliminação na Copa do Brasil. Sim, senhores, foram vários os momentos ruins do Santos na temporada. Mas eu fico imaginando o coitado do torcedor do Fluminense a essa altura, né? O torcedor do Botafogo, né? O torcedor do próprio Cruzeiro, que teve uma alegria neste domingo, mas que estava lá na zona de rebaixamento. Imaginando a cabeça do torcedor do Palmeiras, que tem tanto dinheiro à disposição, e o time não ganha quantos jogos no Campeonato Brasileiro? 4, 5 empates seguidos. Tomou um gol do David Braz no sábado, né? Tem Libertadores pela frente, mas caiu também na Copa do Brasil. Se eu sou torcedor de um time que tem dinheiro a dar com pau para contratar o melhor treinador, os melhores jogadores, já está muito bravo. Muito bravo. Acho que a história vale também para o Flamengo. Só que nós torcemos para o Santos, um time que enfrenta enormes dificuldades, que tem alguns dos piores dirigentes da história. Eles conseguem muitas vezes atrapalhar a vida do Santos. Ao longo de todos os tempos, não estou querendo colocar a culpa na diretoria atual, apesar dela ter culpa em algumas coisas, e que é um clube abençoado, que vira e mexe aparece aqui alguém que muda a história. Pelé, Robinho, Neymar. Se eu colocar o nome do Sampaoli aqui, alguns vão dizer que é uma heresia. Sim, é fato, ainda é uma heresia. O Sampaoli, para estar no nível do Pelé, nem se fala, pelo amor de Deus, mas de marcar uma época como o time do Sampaoli, como foi o time do Robinho, o time do Neymar, ele tem que ganhar alguma coisa grande, como o Campeonato Brasileiro, por exemplo. E para nós aqui do futebol brasileiro, a gente via o trabalho do Sampaoli lá no Chile, né? Lá no Sevilha, como a gente vê à distância o trabalho do Guardiola, a gente vê à distância, porque a gente vê pela televisão, a gente não vê no dia a dia. A gente vê o trabalho do Mourinho, do Sarri, via o trabalho do Ferguson, a gente vê à distância, não sabíamos como era no dia a dia. O Bielsa, né? Então a gente via à distância. Hoje a gente está vendo na prática um cidadão que pensa futebol completamente diferente da nossa cultura. Basicamente, o que o torcedor pede é que o time dele ganhe do jeito que puder ganhar. Que não perca, que jogue, perca mesmo que seja jogando de forma quadrada, sem ousadia, né? Eu não estou justificando aqui a derrota do Santos para o Cruzeiro, pelo fato do São Paulo ser um treinador que não pensa futebol como o Abel, como o Muricy, né? Que, aliás, contra o Barcelona, os senhores lembram no Mundial, o Santos
perdeu para o Barcelona, ia perder com o Neymar vendido, então, perdeu, mas poderia ter perdido de outra forma, porque nós escalamos 3 zagueiros e 2 laterais que ficaram lá atrás para marcar um time que não tinha centroavante e que tinha o meio povoado, né? São questões táticas que o torcedor muitas vezes não leva em consideração. Há times na Europa que jogam com zagueiros colocados na lateral, né? Eu fico imaginando aqui, por exemplo, e não é chorar por um cara que foi ingrato com o Santos, mas se o Robson Bambu tivesse no Santos hoje, ele seria titular tranquilamente nesse esquema de 3-4-3. O Santos joga com... Aliás, até o pessoal da escalação da televisão, né? O pessoal precisa estudar um pouquinho mais, né? Já tinha sido falado várias vezes que o Jorge chegou a jogar de terceiro zagueiro. Na telinha da televisão colocaram o Evandro de lateral. Ali quem ia fazer aquele lado era o Sanches. O Vitor Ferraz não jogou porque estava gripado e o Pará começou no banco de reservas. Foi o arranjo que o Sampaoli fez para tentar surpreender o Cruzeiro, impor, manter o ritmo, impor seu estilo de futebol. Então assim, esse negócio, o lateral, o zagueiro, senhores, hoje em dia é cumprimento de função dentro de campo, né? É você saber aproveitar o fechamento dos espaços e ocupá-los quando é preciso. O duro é que qualquer técnico desses que eu citei da Europa, eles pegam jogadores formados na base que nascem com este conceito. Acho que a gente pode transportar o que está acontecendo no Santos hoje, a relação entre os goleiros e os zagueiros. O Sampaoli quis um goleiro que soubesse jogar com os pés. É o Everson, de vez em quando me assusta, mas joga com os pés. Em tese, ele teria que ter zagueiros que também jogassem bem com os pés. E se a gente for olhar com bastante calma, nem o Luiz Felipe, nem o Lucas Veríssimo, nem o Aguilar, nem o Gustavo Henrique são grandes, exímios jogadores com a bola nos pés. Eles tocam de lado, de vez em quando metem uma bola na frente, coisa e tal, sabem chegar bem no ataque para fazer gol, mas não são jogadores que têm principalmente velocidade, né? Isso, quando você tem um conceito e não tem peça para aplicar, fica difícil. Não estou dizendo que são jogadores ruins, mas o Sampaoli está forçando os caras, está tentando levar os caras para um outro patamar, para que eles façam o que eles nunca fizeram. Porque, por exemplo, se é o Abelão, o técnico do Santos hoje, ele tem 2 zagueiros lentos, ele ia fazer o seguinte, ele ia botar o Alisson de primeiro volante, o Jobson de segundo volante, ele ia fechar a entrada dos 2 zagueiros, ia soltar os laterais, um ia compor como terceiro zagueiro, outro ia ficar ali à frente e acabou. É o que todo treinador brasileiro faz. Então, senhores, o Sampaoli é assim. Queiram vocês ou não. Não adianta eu pedir uma reunião com o Sampaoli, ou então eu ir aqui 2 ruas do lado da minha casa, que é mais ou menos isso, né, produtor? 1,5 quadras o prédio dele aqui do meu. O meu é humilde, o meu prédio aqui é dos anos 80, o dele é um desses novos que saíram aqui em Santos, ele mora lá na cobertura. Eu podia parar lá na porta do prédio dele e solicitar para o porteiro uma audiência com o Sampaoli, para falar para ele assim, Sampaoli, não põe mais 3 zagueiros, coloca lateral direito. Podia até pegar algumas manifestações dos senhores e levar até ele. Sabe o que ele ia fazer? Primeiro que ele não ia me receber. Segundo que, se ele me recebesse, ele não ia estar nem aí porque eu estou falando, porque o cara tem a convicção dele. Aliás, como eu acho que as pessoas devem ter as suas convicções. É certo que a gente não pode ser teimoso, às vezes tem que escutar alguém que você considera como uma pessoa qualificada, como no caso, por exemplo, hoje, o Paulo Autuori no Santos. É a única pessoa que é capaz de conversar com o Sampaoli, o Renato, né, para trocar ideia, fora o staff dele propriamente dito, mas para falar para ele, isso aqui assim, assado, não queiram isso do presidente e nem de dirigentes. Os gestores do futebol têm condição de falar desse jeito com o Sampaoli. A mim ele não vai ouvir. Os senhores também não. Ele não vai escutar. A gente pode bater, ficar bravo com 3 zagueiros, insistir, e ele vai continuar escalando dele do jeito que ele quer. Eu já disse isso aqui outras vezes, em outras derrotas, o pacote comprado foi esse. O projeto do cara é assim. Se a gente não concorda como torcedor, como jornalista, se os dirigentes não concordam, não adianta ficar colocando influencer amiguinho da diretoria para ficar detonando o Sampaoli em rede social, preparando o terreno para que, se ele for embora em janeiro, alguém disse assim, tá vendo? A diretoria deu tudo o que ele quis, ele ficava inventando, virou professor Pardal, perdeu jogos. Porque já está acontecendo isso, senhores. Tem robôs atuando aí e outros que não são robôs, no sentido de criar um clima
ruim para o time que é líder do campeonato. Que mesmo na pior semana do ano no clube, eu penso assim, porque agora a gente vive a expectativa, antes a gente não vivia. O Santos vive a expectativa do título, vive a expectativa de continuar líder. Perdeu um clássico e perdeu para um time que estava na zona de rebaixamento. Então foi a pior semana do ano do Santos, domingo passado e este domingo. E ainda assim, aí é uma questão de positivismo das pessoas, enxergar o copo meio cheio, meio vazio, é a questão das pessoas serem otimistas, serem pessimistas, serem ranzinzas ou não, acreditarem no melhor ou ficarem dizendo antecipadamente, vai perder, vai perder, vai perder. Aí quando perde, o cara vem naquele complexo de eu não disse, mas eu não falei que ia perder. O cara esquece de torcer, de vibrar positivamente para dizer que eu tinha razão porque o time ia perder. Então assim, ou se entende o jeito que o cara pensa futebol, ou a gente pode voltar ao que era antes. Simples. Volta a ser o que era antes. O Fernando Diniz está com o pé na casca da banana lá no Fluminense também, né? O Brasil, infelizmente, é um país em que a gente não pode pensar muitas coisas assim fora do convencional, né? No futebol. Porque o povo quer lateral, e quer volante que marque, né? Que negócio é esse de jogar para cima o tempo todo? Eu acho que o Sampaoli comete erros, como todo ser humano. Eu erro, eu posso falar aqui alguma coisa que os senhores não estejam concordando. Posso errar aqui na hora de fazer uma análise. Todos nós somos passíveis de erros, né? Mas assim, o que a gente tem que ter consciência é que o cara trabalha desse jeito. Se não quiser, a gente traz o Abelão, que já teve aí na fila para ser trazido. Ou outro qualquer, ou o Dorival de volta, que conseguiu o resultado. Alguns gostam do Dorival. E ele vai fazer aquilo sempre. Era capaz até de ter arrancado do jeito antigo, a moda antiga, era capaz de ter arrancado um empate no Mineirão hoje. Eu só não sei se do jeito antigo, com o elenco que o Santos tem, que é bom, mas não é maravilhoso, o Santos estaria, repito, vou reformular, o elenco do Santos é muito bom. Só que o Santos não tem jogadores, por exemplo, que decidem partidas do jeito que o Dudu decide, que o Gabigol decide, né? Que o Thiago Neves decide. Entendeu? Não tem. Tem ótimos jogadores, muito bons, mas falta essa coisa de ter um cara que resolva na individualidade. Mas enfim, tenho dito aqui, estou dizendo, não estou defendendo o Sampaoli. A única coisa que eu acho é que se ele não fosse o treinador do Santos, senhores, o Santos jamais estaria na condição que está no campeonato. A gente está pegando a pior semana do Santos no ano e transformando em realidade absoluta, esquecendo as 7 vitórias que foram conquistadas antecipadamente. Inclusive, mesmo aquele papo, olha, jogou só com time ruim, o Bahia, ganhou do Bahia, o Bahia empatou com o Palmeiras. Ganhou do Botafogo, ganhou de não sei quem, não ganhou de quem estava na ponta. A gente tem que analisar as circunstâncias dos jogos. Todos nasceram de erros individuais. Derrotas, o Santos dominava o jogo contra o São Paulo, falhou individualmente, o time se perdeu. Contra o Cruzeiro foi a mesma coisa, não me vinham dizer que o Gustavo Henrique foi expulso, o Santos se lançou no ataque, perdeu uma bola no ataque, tomou um contra-ataque, o time estava na frente. Se tivesse lateral direito ou não, não ia fazer a menor diferença, porque o lateral direito ia estar na frente provavelmente. E ele na corrida, ele optou por fazer uma falta, ele poderia ter deixado a bola correr, o Everson estava na jogada, e ter trocado a expulsão pelo gol, porque com 11 contra 11, talvez o time conseguisse se recuperar. Mas eu imagino que na hora, na correria, o cara não pensa nisso. Acontece. E aí, eu vou justificar um negócio que eu escrevi no Twitter e que infelizmente alguns não entenderam. Os senhores já viram o árbitro de vídeo na Inglaterra? O cara, quando está resolvendo, passa no telão. Ele mostra exatamente o que está acontecendo. Se resolve em questão de segundos. É muito rápido. O que eu contesto é que aqui no Brasil, além de demorar uma eternidade, as decisões... Os senhores lembram como foi Santos e Cruzeiro, né? No ano passado, na Copa do Brasil? As decisões aqui são tomadas sem o menor critério. Sem o menor critério. Outro árbitro talvez tivesse dado um cartão amarelo para o Gustavo Henrique, porque foi uma falta que ele entra lateral, ele tenta alcançar a bola, atinge o jogador do Cruzeiro. Ele podia ter dado amarelo, não sei. Né? Fosse com outro time, faria a mesma coisa. Os senhores viram o pênalti que não deram para o Ceará? Os senhores viram os pênaltis que não foram dados para o Fluminense? E árbitro de vídeo funciona no mundo inteiro e não funciona por que aqui?
Então é mais fácil não ter juiz em campo. Deixa o cara sentado numa cadeira lá fora, ao invés dele ficar saindo toda hora, ele fica lá assistindo o jogo na televisão e apita de lá. Resolve o problema. Não estou justificando. Acho que a expulsão do Gustavo Henrique foi correta. Se eu fosse o árbitro, eu teria expulsado também. O que eu estou dizendo é que se fosse outro árbitro, talvez não fizesse isso. E se fosse com outro time, talvez não fizesse isso. E linkei esta situação com a bendita da nota que o Santos soltou para reclamar que teve jogador do Vasco liberado para amistoso, para jogar enquanto estava convocado, e não fizeram a mesma coisa com o Rodrigo. O Santos está certo de reclamar, mas tem que saber lidar com as circunstâncias. 2004, o roteiro foi muito parecido com esse. A quantidade de gols anulados que o Santos teve foi um absurdo. Então, senhores, é o seguinte, para o Santos ganhar o Campeonato Brasileiro, tem que ser contra tudo e contra todos mesmo. Isso não é... Aliás, teve time aí que roubou esse slogan, é nosso o contra tudo e contra todos. Vai ter que ser assim. O problema é que se a gente dentro do clube, dentro da equipe, ficar trabalhando contra, eu posso fazer a análise da temporada. Acabou o ano, eu vou dizer para os senhores assim, prestou, não prestou, São Paulo segue, continua, não fica, não vai, perde, isso aqui. A gente faz uma análise de temporada. Agora, ficar como alguns ficam, dizendo que o Sampaoli inventa. Qual é o técnico que não inventa? Digam para mim. Qual é o técnico que uma vez na vida, outra não faz alguma coisa? Quando inventa e funciona, ninguém reclama. Quando perde, os caras caem de pau. O Sampaoli é ruim para o Santos, senhores? Digam para mim. Quem seria melhor? Agora, que ele fez besteira, acho que a escalação não. Porém, colocar o Pará, eu até quero entender, jogador com mais mobilidade, para preencher mais espaço, que você mete um zagueiro, você joga, você puxa mais ainda o adversário para dentro da tua área. Ok. Aí o Rogério Ceni foi lá e deu um contraveneno, meteu o Fred e conseguiu fazer o gol assim, né? O São Paulo percebeu que errou e tirou o Pará no intervalo e colocou o Luiz Felipe. O que os senhores preferem? Um cara que erra e conserta o erro? Ou um cara que erra, é teimoso, continua errando, vendo a coisa se desfazer, aliás, como vários técnicos fazem, e ficar por isso mesmo? O São Paulo precisa, talvez, aqui no Brasil, não é, eu tenho sempre dito isso, não é rever conceitos, não é rever a filosofia dele. Só que assim, a formação de base dos nossos jogadores é diferente de outros lugares. Talvez ele precise se adaptar ao nosso jeito de jogar. Hoje, por exemplo, a bola começou a rolar, o Santos já estava lá no campo do Cruzeiro. Espera 5 minutos tocando a bola lá atrás. Troca zagueiro, zagueiro, zagueiro lateral, zagueiro, zagueiro, zagueiro lateral. Fica tocando a bola. Vê o que o Cruzeiro vai fazer, se ele vai se lançar, né? Vem tocando a bola. Não começa espetado lá dentro da área dos caras, entendeu? O que pode acontecer? O que aconteceu? Aliás, como já aconteceu outras vezes. E o time não reagiu. Então, eu peço aos amigos que entendam que assim, eu não sou contra a crítica ao São Paulo. O vídeo de domingo passado, eu fiz uma crítica no título do vídeo. São Paulo, o Santos sabe reagir. Foi uma crítica. Não é possível que os senhores não entendam isso. Eu acho que a crítica, quando ela é pontual e construtiva, beleza. Agora, começar a perseguir o cara, que nem tem alguns fazendo aí, né, comparando com coisas que já passaram pelo Santos, que não tem o menor sentido. Eu sou contra. Aliás, não é contra o São Paulo, eu sou contra perseguir qualquer um, enquanto for técnico, presidente, jogador do Santos. Eu não persigo ninguém. Eu posso fazer uma crítica. Ao Pérez eu faço muitas, mas elogio também. Se sair o retrofit, ele vai ser elogiado. Por ter trazido o Paulo Autori, foi elogiado. Por ter trazido o São Paulo, foi elogiado. O Autori, todos eles. Algumas contratações muito boas que o Santos fez, trazendo o Gabigol de volta. O ano passado, quando trouxe o Cuca para resolver o problema que o Santos estava numa draga desgraçada. Então, assim, a vida é feita de olhar o copo meio cheio, meio vazio. Tem gente que já jogou a toalha. Ah, não vai dar mais. Já era o campeonato. Analisem a tabela do campeonato. Antes do final do turno, Palmeiras e Flamengo se enfrentam. Palmeiras vai ficar um jogo fora do campeonato, porque deram um jeitinho lá do Palmeiras descansar uma semana, né? O Santos tem. Aí, se não ganhar do Fortaleza, aí sim é motivo para pegar pesado com todo mundo. Uma crítica mais intensa. A Fortaleza, Chapecoense fora, Atlético Paranaense em casa, com desfalques por causa das seleções, né?
e fecha com o Flamengo no Rio. Ou seja, o Santos tem uma condição hoje, dependendo dos seus próximos 3 resultados, de conseguir manter a liderança deste primeiro. Se vai ser campeão ou não, se vai ter gás durante o restante da temporada, eu não sei dizer. Mas eu sei que hoje o Santos, apesar dos pesares, apesar da sua pior semana no ano, os outros perderam ponto e não ultrapassaram na tabela. Perderam ponto na rodada passada, perderam ponto na rodada retrasada, nas anteriores, enquanto o Santos estava 7 vitórias seguidas, os caras estavam perdendo o jogo, empatando, e o Santos ganhando. E o Santos pegou 2 jogos fora de casa, do jeito que foram, sob as circunstâncias que foram, com erros individuais dos seus zagueiros principalmente, com o treinador tomando algumas decisões bastante discutíveis, como a entrada do Pará, né, que aliás deu condição para o gol do Fred, né? Então, meus amigos, é isso. A gente tem que tentar ajudar a continuar construindo. Claro que eu sei que todo mundo está pé da vida, que o cara quer desabafar, que ele quer encontrar alguém para xingar. Pode ser o Pérez, pode ser o Sampaoli, pode ser os jogadores, pode ser o jornalista que escreve, que faz vídeo, que dá respostas em rede social. Está todo mundo de cabeça quente. Eu só acho que imaginar que o Santos vai melhorar sem o Sampaoli é de uma sandice sem tamanho para voltar ao que era antes. E aí é uma questão de conscientização de cada um. Se não fosse o treinador que o Santos tem hoje, o time jamais estaria na condição que está. Isso me parece tão claro e cristalino como a água da fonte de Águas de Lindóia. Me parece absolutamente claro. Tem que ser cobrado? Sem dúvida. Segunda-feira, Paulo Autuori chama na salinha: profe, e aí? Por que esses backs estão dando tanto trupicão? Por que eles são expulsos toda hora, caem na bola, furam, fazem pênalti, metem a mão na bola? O que está acontecendo com esses rapazes? O Gustavo Henrique está com a cabeça boa para jogar? Porque o contrato dele não foi renovado ainda? Está interferindo no rendimento dele? Como é que é? Se não está, se está interferindo, sei lá, dá um jeito. Põe o Luiz Felipe para jogar de novo, estreia o Poroso, não sei, qualquer coisa. Mas ele tem que dar uma resposta para quem é de direito, que é o cara que manja do riscado e que é na hierarquia acima dele dentro do clube. Tem que ser cobrado, claro que tem. Tem que perceber a pressão do torcedor, que não fica feliz quando toma 2 derrotas seguidas do jeito que foi. Porque quando, produtor, você perde um jogo em que o adversário te dá um banho de bola, você fala assim, pô, não tinha o que fazer. Os caras jogaram muita bola. Pô, passaram na lateral, triangularam, criaram jogadas. Os caras foram muito superiores. A gente aceita e bate palma. Duro é perder jogo porque num dia o técnico escalou errado, no outro o zagueiro tropeçou, no outro o fulano fez pênalti, no outro o cara foi expulso, né? Isso aí tem que ser uma cobrança interna. Os jogadores têm que se cobrar principalmente, o treinador também, né? Ah, vão dizer assim, pô, mas foi ele que quis contratar o Pará. Sim, claro. Alguém deve ter falado assim, ó, Sampaoli, tá aqui, ó, o Daniel Pérez e o Pará. O Daniel Alves e o Pará. Daniel Alves custa 1,5 milhão por mês, o Pará custa 200 mil. Quem que você quer? Eu quero o Daniel Alves. Puta, mas não dá. Só temos grana para pagar o Pará. Vai se fazer o quê? O que há de se fazer? Ah, mas ele mandou contratar o Cueva. Sim, mas aí alguém da diretoria vira para ele e fala assim, ó, 26 milhões, não rola trazer o Cueva, né? Sabe? Então, assim, vamos tentar ter uma visão mais positivista das coisas. Se tivesse gravado o vídeo assim que o jogo acabou, talvez eu tivesse feito aquele modo pistola, entendeu? Mas como eu demorei um pouquinho mais para gravar, eu consegui me aprumar para dizer aqui para os senhores que, vou repetir, apesar de ter sido a pior semana do Santos na temporada, o Santos ainda é líder do campeonato. Joga em casa na próxima partida, joga com um adversário que hoje vive uma circunstância razoável só no campeonato fora de casa, que é a Chapecoense. Né? A Chapecoense está na zona de rebaixamento? Tava, né? Ou tá? O próximo jogo não é contra o Fortaleza? Eu falei o quê? Chapecoense. Não, depois do Fortaleza. Tá. Depois do Fortaleza. Aí a Chapecoense, aí tem o Atlético Paranaense em casa, e aí termina com o Flamengo. Então, assim,
ficar bravo é normal. Querer destruir tudo não é. São 2 derrotas depois de 7 vitórias. A liderança do campeonato que ainda é do Santos. Então, gente, assim, eu não faço aqui defesa de ninguém. Se o São Paulo for embora do Santos e um dia ele vai, eu vou continuar torcendo. Podem colocar até o Zé das Condongas dirigindo o time, que eu vou continuar torcendo. Se colocarem um dia de centroavante do Santos o Saci Pererê, vou continuar torcendo por ele. Sabe, o Visconde, a Cuca, qualquer coisa, o sítio do Pica-Pau Amarelo inteiro no ataque, vou continuar torcendo pro Santos. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora eu acho que é na hora que a crise surge que a gente tem que ter cabeça fria. Não adianta entrar em desespero, né? Tá ruim pro Santos, líder do campeonato? Ruim deve estar pros outros que estão lá atrás. O Palmeiras e o Flamengo têm que ganhar a Libertadores. Com o investimento que eles têm, são obrigados a ganhar a Libertadores. Qualquer coisa menos do que ganhar a Libertadores esse ano, ir lá enfrentar o Liverpool e jogar de igual para igual, não salva a temporada dos caras. A expectativa para eles é outra. A gente aqui, humildemente, está fazendo o nosso trabalho e tentando chegar lá. Então, Santista, nesse momento, tá bravo? Eu também fiquei. Discutiu? Com educação, como eu sempre falo, porque sempre tem um idiota ou outro que resolve te colar adjetivos que não são decentes e que provavelmente o cara não falaria se estivesse sentado na tua frente, faz lá atrás do teclado. Vamos tentar ter uma visão mais positiva, né? Sampaoli, faça uma autoanálise dos seus erros, dos seus defeitos, do que você planificou que não deu certo. Jogadores idem. Vamos planejar o futuro, vamos pensar, mas sem essa de dizer que acabou, que não tem mais chance, que não sei o quê. O Santos tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro? Tem. Tem chance de perder? Também tem. Até porque, meus caros, a quem interessa o Santos disparado na liderança do Campeonato Brasileiro? Não é melhor? Palmeiras, o Flamengo estão aí chegando, o São Paulo, o Atlético Mineiro, uma briga com 5 times, o Corinthians subindo, 6 times na luta pelo título no segundo turno. Né? Tem muita gente que fica, né, jogando essas coisas para criar realmente uma crise. Criar uma crise no Santos. Vamos desestabilizar o máximo possível, porque os outros chegam e a gente tem um campeonato. Reflitam sobre isso. Produtor, falei pra caramba, né? Quanto? Quase 28. Putz, bom, enfim. Precisava desabafar, perdão, amigos. Me perdoem. Encerrando o nosso vídeo, nossos patrocinadores, ao Chopp do Gonzaga, Avenida na Costa 512, no Gonzaga, perto da Praça da Independência. O almoço de segunda a sexta é aquele especial, tá certo? É o almoço a partir de R$ 24,90, de meio-dia às 4 da tarde. Informações no 133286-1828. Tem o delivery nesse número também, 3286-1828. Temos também a Garbo Moda Masculina conosco, lá no piso térreo do Shopping Praia Mar, na Aparecida, em Santos. Telefone 1332270812. Um abraço para o Pedro lá da Garbo. Velha Guarda Barbershop, vou passar lá essa semana, Rua Goitacazes 24 no Gonzaga. Você marca o corte também pelo telefone, pelo WhatsApp 13 982095390. Marca hora e marca o corte em casa, tá certo? E Isatec Informática, Senador Feijó 686, sala 1820, ali na esquina com a Carvalho de Mendonça, Senador Feijó com Carvalho de Mendonça, o Blue Office e-mail, isatecinformática.com.br, também informações no 13 30 20 18 77. Nossos patrocinadores também estão nas redes sociais. Bati o recorde, meus amigos, 30 minutos de vídeo, que coisa. Espero que os senhores tenham paciência. Se não tiver, tem um botãozinho que aperta, né, produtor? Que acelera. Eu fico com a voz do Alvin os Esquilos, falando bem rapidinho assim, né? E aí o tempo passa mais rápido. Aliás, eu devia ter dado esse recado no começo do vídeo. Agora, no final, não vai adiantar muita coisa, tá certo? Meus amigos, é isso. Durante a semana eu volto com mais opiniões e informações, com o programa da Nova FM, com as matérias que eu produzo, e aqui direto dos nossos nababescos estúdios do Canal 10, essa estrutura espetacular, que temos aqui luzes, câmera, ar-condicionado, tudo aqui reunido no Canal 10, né, trazendo aqui dos nossos estúdios a opinião sobre o Santos Futebol Clube. Tá certo, meus amigos?
Se inscrevam no canal, por gentileza. Curtam o vídeo, ativem o sininho aí para receber as notificações e fé que a coisa há de melhorar. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.